Olá, eu sou o professor Luciano Daniel e vou apresentar o trabalho Ferramentas de Prototipação aplicadas a sistemas de potência, MATLAB versus Python. O outro autor do trabalho é o pesquisador Sérgio Varricchio, do CEPEL. Bem, após uma breve introdução, eu vou falar um pouco sobre os métodos numéricos aplicados a sistemas de potência. Em seguida, partir para as comparações do MATLAB com o Python com relação a alguns desses métodos, também com relação a recursos gráficos, depuração de erros e possibilidade de compilação. E encerro com algumas considerações finais dos autores. Bem, nos centros de pesquisa e universidades ao redor do mundo, existe a necessidade, de uma constante utilização de ferramentas, ambientes computacionais que facilitam vamos dizer, aceleram os testes e desenvolvimento de protótipos, de métodos, modelos matemáticos, algoritmos e também provas de conceitos aplicados a sistemas elétricos de potência e seus equipamentos associados. O MATLAB é uma ferramenta que, sem dúvida, já é consagrada para esse fim. Ela possui um ambiente de programação já com diversos métodos matemáticos que são integrados ali e otimizados, dentro das chamadas toolboxes, e tem também facilidades para visualização de resultados, é integrado também com planilhas eletrônicas, do tipo Excel, por exemplo. O Simulink também é um outro recurso importante, para simulação no MATLAB de circuitos elétricos, sistemas de controle, sistemas contendo equipamentos de eletrônica de potência, dentre outras coisas, que também é integrado, só que o MATLAB apresenta uma questão com relação ao custo da licença, que é relativamente alto e aumenta na medida em que você vai incluindo mais dessas toolboxes no seu pacote licenciado. Por outro lado, existem outras linguagens e ambientes de programação disponíveis atualmente e que podem ser utilizadas para os mesmos fins de prototipação de sistemas de potência, como Python, Julia, Octave, Scilab, matemática. Essas 4 primeiras são gratuitas e o código-fonte é aberto. Já o matemática é pago, assim como o MATLAB. E entre essas, uma linguagem que vem apresentando um grande crescimento de sua comunidade de usuários e tem ganhado um grande destaque é o Python. Um dos principais motivos para isso é a grande quantidade de métodos matemáticos integrados, nos pacotes lá do Python que são disponíveis para os usuários. E uma outra característica importante do Python é que ele possui uma curva de aprendizagem relativamente rápida. Não é difícil migrar do MATLAB, por exemplo, para o Python. Então, o principal objetivo desse trabalho é apresentar as comparações entre o MATLAB e o Python, objetivando analisar suas precisões em cálculos comumente utilizados em protótipos para sistemas elétricos de potência. E também oferecer uma visão crítica com relação a essas facilidades e ambientes de programação, editores de texto do código-fonte, por exemplo, funções para traçados de gráfico, como histogramas, nuvem de pontos, curvas, e depuradores de erro também. Os principais cálculos aplicados a sistemas elétricos de potência em abordagens numéricas, computacionais, geralmente são as transformações tempo-frequência, como por exemplo a transformada de Laplace. Uma outra transformação tempo-frequência muito interessante é a transformada discreta de Fourier, que, embora seja muito utilizada em processamento de sinais, geralmente, existem aplicações em sistemas de potência que a utilizam, como por exemplo a avaliação de harmônicos. As quadraturas ou integrações numéricas também são um conjunto de métodos bastante relevante, onde se aproxima dentro de um intervalo a integral de funções reais ou complexas. E na álgebra linear numérica, nós temos aí também diversos cálculos importantes, como, por exemplo, o cálculo de autovalores e autovetores, que são muito úteis, por exemplo, na obtenção de matrizes de mudança de base, que servem para determinar formas controláveis, observáveis dos sistemas modelados em espaço de estados. E os autovetores também têm uma relação direta de ponderação das parcelas da resposta no tempo de um sistema. Um outro cálculo muito importante na álgebra linear numérica é
o cálculo de matrizes inversa e pseudo-inversa, fatoração LU, que é uma das formas mais eficientes que nós temos para a solução numérica de sistemas de equações lineares, decomposição QR, QZ, decomposição em valores singulares, cálculo de matriz jacobiana, hessiana, enfim. Bom, vamos agora aos resultados de algumas comparações entre cálculos feitos no MATLAB e no Python. Então foi criada uma matriz randômica 100 por 100 e foi simulado os autovalores no Python e no MATLAB, e observa-se que houve um elevado grau de coincidência nos resultados. Os erros percentuais obtidos para cada autovalor são mostrados aí nessa figura, e o erro foi calculado utilizando essa equação abaixo aí do gráfico, e observa-se que é bem pequeno, tá? E essa mesma comparação também foi feita para uma matriz 1000 por 1000 randômica, tá? E o maior erro encontrado foi da ordem de 2,24 vezes 10 a menos 11. Então, o grau de coincidência é bastante elevado. Para comparar o cálculo de fatoração LU no Python e MATLAB, tá? E o comando sempre em vermelho aí é o do MATLAB e em azul é indicado sempre aí o do Python, tá? Criou-se um código no Python que gera uma matriz A randômica, daí calculou-se as matrizes lower e upper, e esse código exporta essas matrizes para um arquivo no formato matfile, que é o padrão de arquivo de importação e exportação de variáveis do MATLAB, tá? Em seguida, a mesma matriz A foi utilizada no MATLAB e calculada a fatoração LU e os máximos erros percentuais obtidos para cada uma das matrizes triangulares foi calculado. Esse gráfico mostra a posição relativa ao erro máximo na matriz, nesse caso aqui na matriz lower e aqui na matriz upper. Bem, com relação à matemática simbólica, ambas as ferramentas possuem formas de se trabalhar dessa maneira, tá? Para resolver equações diferenciais, enfim. Para exemplificar o cálculo da integração numérica, foi considerada aí uma função gaussiana mostrada, e no MATLAB utilizou o método Gauss-Kronrode para calcular a área sobre a curva de f de x no intervalo de 0 a 1, obtendo-se esse valor, tá? Já no Python foi utilizado o método de quadratura de Gauss-Legendre e para calcular a mesma área anterior, e obteve-se esse valor aí que é muito próximo. E também são mostrados aí os erros absolutos em cada cálculo. Agora, comparando a decomposição em valores singulares em ambas as ferramentas, para uma matriz randômica de dimensão 100 por 100, os resultados de ambos programas foram praticamente os mesmos, tá? Os erros entre os cálculos dos valores singulares estão mostrados aí nessa figura, e estes erros foram calculados utilizando uma equação análoga à que foi utilizada lá no cálculo dos autovalores. E agora, comparando o cálculo da transformada rápida de Fourier, né, da FFT, dessa tensão que está mostrada, que contém uma componente fundamental e componentes harmônicas também. Vemos então que novamente os resultados do MATLAB e Python são coincidentes. Sobre recursos gráficos e depuração de erros, o MATLAB ele tem um depurador de erros integrado no editor de códigos dele, tá? E alternativamente também é possível utilizar funções de depuração, como a dbStack, dbStepIn, dbCount, dbStepOut, dbQuit. E o Python também permite a utilização de diversos depuradores através das várias IDEs que existem para o Python disponíveis em código aberto. Com relação a recursos gráficos e de plotagem de resultados, o MATLAB possui diversas funções integradas já para o traçado de curvas em 2 ou 3 dimensões, e o Python possui uma biblioteca bastante interessante chamada Matplotlib, que disponibiliza também uma grande variedade de gráficos semelhantes àqueles oferecidos pelo MATLAB. Tanto o Python como o MATLAB são linguagens de programação ditas interpretadas, ou seja, existe um interpretador, tá, que não converte todo o código para uma linguagem de máquina antes de executá-lo, mas ele executa sequencialmente cada instrução. E ambos, Python e MATLAB, permitem a utilização de uma técnica chamada de Just-in-Time Compiling, a qual resulta numa melhora significativa da performance
em determinadas situações. E também é possível compilar um código Python gerando um único arquivo executável, através, por exemplo, do PyInstaller ou do PyCompiler, dentre algumas outras opções. E com relação ao MATLAB, também é possível compilar o código-fonte usando o comando mcc. Bom, então, como considerações finais, podemos dizer que ambas as ferramentas, Python e MATLAB, possuem uma considerável maturidade já. O Python possui uma grande quantidade de pacotes criados aí por a sua comunidade de milhões de usuários, então isso também facilita bastante no seu uso. O custo da licença realmente é algo que a gente entende que pesa contra o MATLAB, e tanto o Python quanto o MATLAB suportam, o uso de técnicas de programação orientada a objetos, o que facilita e torna, por exemplo, mais intuitiva a elaboração de estruturas de dados de redes elétricas. Bom, além das aplicações de sistemas de potência, que foi o foco desse trabalho, o Python ele tem tido uma grande procura pelo pessoal da área de inteligência artificial. Embora o MATLAB também é usado bastante nessa área. Então, nós, autores, entendemos que o Python é sim uma alternativa aí ao MATLAB, perfeitamente viável e gratuito, e que atende às demandas de prototipação para sistemas de potência. E como trabalho futuro, ainda dentro dessa linha de comparação, nós pretendemos explorar questões com relação a tempo de CPU entre Python e MATLAB e, de repente, até outras ferramentas de prototipação. Obrigado pela atenção e seguem os meus contatos e redes profissionais, e um abraço a todos.